boas-vindas a mais um episódio do Me Conta a Sua História, nessa temporada que tá super especial, porque eu tô contando a minha história pra vocês. Aqui eu trouxe alguns colegas, ou melhor, ex-colegas do ensino médio, pra recordar lembranças, falar dessa vida adulta, nossa, milênios, e também responder uma pergunta super simples. Será que a gente ainda ri das mesmas coisas 15 anos depois? Nesse terceiro episódio, eu convidei um personagem que decidiu atravessar o oceano para viver longe de casa e de quem é casa. Esse personagem é o Juliano da Luz, lutador de jiu-jitsu, que já carimbou o passaporte dele na Austrália, em Dubai, no Japão e em diversos outros países por esse mundo afora, como ele mesmo diz, né? Hoje ele é um cidadão do mundo. E agora, em 2025, ele lançou um livro. São crônicas sobre a vida dele, essa vida adulta e também sobre a vida no ringue. Então vale a pena você continuar conferindo essa entrevista exclusiva, ou melhor, quase que inédita, sobre esse assunto também com o Juliano da Luz. Bom, Ju, deixar o Brasil não deve ter sido uma decisão apenas geográfica, né? Sair daqui literalmente pro outro lado do mundo. Eu acredito que foi uma escolha de vida, mas me conta, quando que tu percebeu que o teu caminho profissional e pessoal ia te levar para tão longe, né? A gente tá indo, não quero falar de distância em quilômetros, mas a gente tá a 11 horas de diferença um do outro. Exatamente. Cara, na verdade, assim, a Austrália para mim é uma coisa, é uma certeza hoje em dia, mas ela ainda é uma incógnita para mim, sabe? Porque eu não consigo te dizer o porquê da Austrália e quando que essa chave virou para mim, assim. Porque eu saí do Brasil muito novo, eu tinha entre 19 e 20 anos, né? E quando eu saí do Brasil, o que eu queria muito era só estudar inglês. Então eu vim para a Austrália para estudar inglês por 6 meses, com a minha ex-namorada na época e tudo mais. Então eu me lembro que assim, eu cheguei, eu falei, vou viver isso aqui, parece ser bem bacana aqui, eu vou estudar inglês e vou curtir. Quando eu pisquei o olho, já tinha passado um ano. Eu já tinha renovado o visto e tal. Eu falei, nossa, faz um ano já que eu tô aqui, né? E aí eu falei assim, tá legal isso aqui, eu tô curtindo, vou ficar mais um pouco e tal, a vida é boa, a gente consegue juntar dinheiro, a gente consegue ter planos e tal, eu acho que é uma vida boa aqui. Quando eu pisquei o olho de novo, já fazia 4 anos. Apenas. Apenas, né? E aí quando eu fui me ligar, assim, nossa, já faz 4 anos que eu tô aqui, cara. Sabe, eu me lembro exatamente do dia, assim, eu falei assim, se eu voltar pro Brasil agora, nossa, eu tenho que recomeçar tudo de novo, eu acho que eu vou ficar. Eu vou ficar mais um pouco. Aí pisquei o olho de novo, 6 anos. E aí assim foi. Quando eu vi mesmo assim, eu tava pegando a cidadania. Faz 10 anos que tu tá indo. Faz 11 anos já. Faz 11 anos já. 11 anos, cara. 11 anos. Então, foi o que. É louco, porque a gente tô conversando com várias pessoas, né? Tu é o segundo convidado aqui no podcast, porque a gente quer relembrar coisas que aconteceram há 15 anos, né? O marco que foi o nosso Sim. médio. E aqui um parêntese que eu só me dei conta depois. Que eu tô falando com as pessoas que se formaram no ensino médio, lá em Sim. 2010. Gente, ouvintes queridos e pessoas que estão nos assistindo, o Ju não tava na formatura. Pra te ver como foi marcante, o Ju não tava na formatura. Mas era uma pessoa tão presente, e foi tão presente, que, tipo, quando eu fui ver as fotos da formatura, eu falei, o Juliano não tá aqui. Ué, Aí me dei conta, como assim? como assim, né? Fui olhar o DVD, deu, aham. Mas é louco porque Não, a gente vai apagando esses. Enfim, não é a nossa memória que falha, mas são detalhes tão pequenos que a gente não dá conta, né? As não dá coisas conta. passam. Que loucura, né, velho? É que o core, assim, da nossa turma, a gente estudou desde o pré junto, né? Sim, desde Então, 1999. 99, sabe? De 99 a 2010, assim, sabe? Então, lógico, ali no ensino médio, no último ano ali, dividiram a nossa turma, né? Enfim, por questões do colégio e tal. E a nossa turma era muito bagunceira, né? A gente realmente era uma coisa absurda, assim, sabe? Era um negócio ao extremo. E eu era um dos líderes da bagunça, assim, sabe? Eu lá, tipo assim, então, eu me lembro que quando separaram a nossa turma, assim, separaram 3 pessoas, e eu fiquei sabendo disso depois, assim, sabe? Separaram 3 pessoas que eles queriam separar, que era eu, o Regis e o Daniel. Nós 3 juntos não podia ficar junto. Tinha que separar os 3 em cada turma. Então foi o Regis para uma turma, eu para uma turma e o Dani para outra. E o resto divide entre essas turmas, né? E aí eu me lembro que eu falei, tá, cara, isso aqui é uma sacanagem absurda, né, com a gente. Mas a minha mãe ficou maluca na época. Tu não tem noção. Nossa, minha mãe queria quebrar o colégio. Deixa eu só Ela fazer queria. aqui um parênteses, que a Renata também trouxe a mesma revolta no episódio anterior. E a Renata conta que o avô dela
foi quebrar os pratos também no colégio. Eu não achei que a gente ia que a gente ia entrar tanto nessa conversa, assim. Mas, ouvintes, foi algo muito traumático pra todo mundo. Nossa, demais. Demais. Tipo assim, imagina passar a vida inteira com seus colegas e no último ano, que, né, que é, tipo assim, a celebração é a cereja do bolo, te tiram aquilo ali, assim, tu vai pra uma outra turma, sabe? A outra turma, tipo assim, vivendo a celebração deles e tu tá ali, de gaiato, sabe? Tu tem que se adaptar àquilo ali. E aí, tipo assim, eu me lembro, nossa, minha mãe ficou muito, muito, muito fera, assim. E, lógico, né? Eu me adaptei à minha turma, cada um se adaptou à sua turma e tal, mas isso fez com que a gente se afastasse um pouco, né? A nossa turma, Sim, 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 né? completamente, completamente. Eu e o Juliano ficamos Então, na mesma turma, a gente ficou na mesma turma, né? aham, E é isso que me pegou, assim, eu disse, por que eu lembro tanto do Juliano? E ele não tava, né, no dia da celebração, assim, naquele pequeno, naquelas 2, 3 horas que a gente ficou dentro daquele auditório. É, mas lembro muito bem da tua mãe, Lu, sabe? Revoltadíssima no nossa, dia da entrega do boletim. E aí as memórias vão nossa, vindo, né? Essa é a parte mais nossa, engraçada. Quando tu para e tu abre aquele álbum de fotografias e as lembranças vão vindo, assim. E, sim. enfim, Não, essa é a não, parte que. e aí eu me lembro que, lógico, né, pra quem não percebeu e não entendeu, eu rodei no último ano. Pra quem não entendeu, eu não passei no último ano. Eu acho que foi em literatura e português com a Janete. Com a Janete, né? Com a Janete, que pavor Cara do daquela céu. professora. A minha mãe queria matar essa mulher, você não tem, não tem noção. E aí eu me lembro que, tá, eu peguei o boletim e tal, e aí eu fiquei, lógico, fiquei chateado, fiquei frustrado e tal. Falei, pô, a galera inteira vai se formar e tudo mais, né? E aí eu fui falar com o Dani e o Dani também não tinha passado. Ou seja, três, né? Dois dos três que eles queriam separar, eles tinham razão, dois não passaram. E aí eu me lembro que eu falei, pô, cara, mas é o último ano e tal. E eu falei assim, eu vou. Eu falei pro Dani, eu tinha combinado com o Dani, assim, que a gente ia tocar ovo na Janete. A gente ia fazer uma molecagem forte. Né? A gente tinha combinado isso, que a gente ia achar ela na rua, a gente ia na formatura e ia fazer um diabo. Mas a gente não. A gente falou assim, cara, quer saber melhor não. Daí, mas eu fui na formatura, Foi. eu cheguei na porta do ginásio lá e fiquei olhando. E aí, quando era pra ser o meu nome, a galera gritou meu nome e tal. Foi bem legal. Detalhe, fui eu que, quando eu me dei conta do que Aí, estava acontecendo, eu disse assim: não, peraí, Juliano também tá aqui, né? Daí todo mundo grita o nome dele, a Janete ficou puta da cara. Janete era puta, a cara. cerimonialista do Aham, dia, tava nem aí pra ela. E aí, quando o pessoal começou a gritar teu nome, e ela, hã? Quê? Rapidamente aham. chamou o outro aluno que vinha em seguida. Mas pra vocês verem o nível, né? O Juliano era a pessoa única. Eu vou deixar aqui, já falei pra Renata, no episódio da Renata, vou falar aqui também. O Juliano foi a única pessoa que tirou minha paciência na vida. Então, então pra vocês verem o nível que ele era, né? O Juliano foi a única pessoa com quem eu briguei em sala de aula. Era complicado. E Era era bem complicado. complicado. Era bem complicado. Mas voltando à história. Ai, cara. Em, em que momento, então, o jiu-jitsu entra na tua vida em Austrália? Cara, na verdade, assim, eu vou te contar um pouco mais antes da Austrália, assim, o jiu-jitsu entrou na minha vida logo depois do colégio ali. Eu comecei o jiu-jitsu em 2011, eu tinha 17 anos, né, na época. A minha mãe faleceu em março de 2011, né? Então, logo em seguida ali da formatura e tal, ela faleceu. E aí, tipo assim, eu fiz judô durante um bom tempo quando eu era criança e meu pai foi jogador profissional de futebol, né? Então eu sempre joguei futebol a vida inteira. E aí chegou uma época assim que eu enchi um saco um pouco do futebol, assim, eu falei, ah, pai, não quero mais. O futebol por trás das cortinas é um pouco sujo, é difícil. E eu falei, cara, não quero mais, não tenho mais paciência. E aí eu tinha parado com o esporte, assim, sabe? E aí, logo que a minha mãe faleceu, deu um mês, literalmente um mês, assim, eu tava passando por uma academia, eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer alguma coisa, eu tava me sentindo meio para baixo, assim. E aí eu entrei nessa academia de jiu-jitsu, lá em Curitiba, eu já tava em Curitiba, eu fui para Curitiba logo em seguida para ficar com a minha irmã por um tempo. E aí eu comecei o jiu-jitsu lá e nunca mais parei. Nunca mais parei, assim. Comecei a treinar com 17 anos e fui. Na época, eu treinava muito pra ocupar a cabeça, né? A morte da minha mãe tinha sido muito recente, querendo ou não, eu ainda era uma criança, 17 anos a gente é criança, a gente acha que não, né? Não, gente, não é verdade. Mas, pelo amor de Deus. E cara, o tempo foi passando, eu fui fazendo, fui treinando. Quando eu decidi vir para a Austrália, 3 anos depois ali, eu já era faixa azul, já era um pouco mais graduado, eu já competia e tudo mais, mas eu ainda não era profissional, assim. E aí, quando eu decidi vir para cá, eu tive a ideia de, lógico, vim para estudar, e eu juntei um dinheiro e falei assim, cara, esse tempo que eu vou estudar lá, eu vou só estudar e treinar. Eu não vou trabalhar, eu vou me dar esse luxo, vou me dar esse presente, sabe? Uhum. E aí, durante 6 meses, os primeiros 6 meses aqui, eu realmente só treinava. Só que quando eu cheguei aqui, no outro dia eu já fui para uma academia de jiu-jitsu aqui, que é a academia onde eu dou aula hoje, onde eu treino e tudo mais. Eu ganhei uma bolsa.
de treino e de estudo, assim, tipo, né, para treinar lá. Porque na época eu era um dos poucos faixa azul que competia, e eu era muito novo, então eu tinha um potencial, assim, sabe, de competir e tudo mais. E aí com essa bolsa eu falei assim, ah, legal, cara, eu consigo, né, treinar, estudar e eu vou conseguir trabalhar também. E aí o tempo passou e eu fui, e foi indo, fui treinando, e aí eu comecei a ganhar bastante competição, né, eu comecei a competir em outros estados. Quando eu peguei a faixa roxa, mais ou menos em 2000, foi bem rápido ali, foi em 2015, assim, eu devia ter uns 21, 22, foi aí que eu comecei a levar um pouco mais sério, assim. E eu falei assim, ah, cara, eu já tô, tipo, né, isso aqui não é mais só uma brincadeira, não é mais só um esporte, eu tô ganhando bastante coisa, eu tô me dedicando, a minha vida realmente tá mudando e tal. E o tempo foi passando, quando eu cheguei na faixa marrom, que é uma faixa antes da faixa preta, aí eu comecei a me profissionalizar mesmo, assim. Isso aí foi mais ou menos em 2018. E aí o bicho começou a pegar. Daí eu comecei a procurar, tipo, profissionais à minha volta para me ajudar, nutricionista, preparador físico, e aí o bicho começou a pegar, assim. E aí nessa época eu me afastei de muita gente, realmente comecei a viver a vida de atleta, assim, que a vida do atleta é bem solitária, ela é bem, ela Pesado. machuca, né? É É, pesada. é. E aí eu comecei a viver essa vida a fundo, assim, tanto que na época eu namorava, eu separei, eu terminei um relacionamento de quase 7 anos, e a gente cresceu, cada um pro seu lado, né? Eu tinha minhas coisas para viver e tudo mais. E a partir dali que as coisas começaram, que eu comecei a entender assim, não, isso realmente é minha profissão, é minha vida, eu amo isso aqui. Existe dinheiro envolvido, mas eu faço por uma coisa maior, eu faço pelo propósito. E eu ainda não sei explicar o propósito, mas é o propósito, né, Sim, que eu sim. faço, que eu vivo. E desde então tem sido isso, assim, e a cada ano que passa eu me profissionalizo mais, assim, eu já viajei a alguns países para lutar, já ganhei algumas competições bem importantes e tal. Quando foi mais ou menos em 2020, deu um monte de problema com o meu visto, eu tinha me separado da minha ex-namorada, a gente teve que dividir os vistos e tal, foi uma esculhambação, assim, e nessa época foi bem crítico para mim, porque tinha dado Covid, né, então Uhum. tava tudo trancado, o mundo inteiro tava trancado, e eu tinha algumas opções, na verdade duas opções, né, a primeira opção era voltar para o Brasil, depois de 6 anos aqui, né, e a outra opção era eu aplicar para algum curso para tentar conseguir o visto de trabalho e não sei o que, era uma loucura, assim. E eu falei assim, bah, cara, eu não tenho paciência para nenhum nem outro. Mas, sabe, eu já tô 6 anos aqui, tipo assim, não tenho paciência mais, né? Eu já trabalhava com jiu-jitsu, enfim. E aí surgiu a oportunidade de eu aplicar para um visto bem, bem complicado, que se chama Distinguished Talent, que é um visto de talento, certo? E Uhum. esse visto, ele te dá residência na hora, tu tem que, resumindo, tu tem que ser artista, ou tu tem que ser atleta, tu tem que ser alguma coisa, tu tem que ter um talento que a Austrália não tenha, sabe? Tu tem que trazer alguma coisa para a Austrália que a Austrália não tenha, né? Sim. E aí eu falei assim, conversando com o meu agente de imigração na época e tal, a gente falou assim, cara, dá pra gente tentar, tu tem bastante história aqui e tudo mais, tal. É um visto complicado, demorado, mas dá pra gente tentar. E aí eu dei um tiro na lua e aplicamos esse visto. E aí o título do visto é atleta profissional de jiu-jitsu, esse foi o meu visto, né? Uhum. E aí a gente aplicou em 2020. Quando foi 2023, o visto saiu. Tipo, demorou quase 3 anos, assim, Sim. né? E aí, depois, quando eu recebi esse visto, que eu falei assim, foi onde eu entendi o que o jiu-jitsu fez com a minha vida e o que ele é na minha vida, assim, sabe? Tipo assim, foi nesse período da minha vida que eu entendi. Eu falei, pô, cara, o jiu-jitsu me deu tudo. E eu não percebi, eu só fui percebendo na jornada. É o que eu ia afirmar agora, assim, tu diz com toda certeza que o esporte mudou tua vida? Ou te levou a lugares que tu nunca imaginou? Mas com certeza. Imagina, eu jamais. Se tu me perguntasse lá na oitava série, primeiro ano, na sala de aula, da Austrália, eu nem sabia o que era Austrália. Sabe? A gente nunca nem falou de Austrália na sala de aula, sabe? Sim. Então, o esporte, assim, o esporte salva vidas, né, Tainá? E aí, tipo assim, eu vejo isso muito pelas crianças, que eu dou aula também, e pelos adultos, cara, sabe? O esporte, quando tu pratica ele mais velho, assim, quando tu começa um esporte um pouco mais velho, o esporte, na verdade, é uma terapia, né? Muita gente procura o jiu-jitsu pra cabeça, não é pro corpo, sabe? O corpo é Uhum. consequência. Uhum. Ele é uma terapia mesmo, assim. Então, na época, o jiu-jitsu salvou minha cabeça, né? Quando eu comecei o jiu-jitsu lá, ele salvou minha cabeça. Só que eu não sabia, eu era muito novo para entender, certo? E hoje em dia, assim, lógico, virou minha profissão e tudo mais, mas hoje em dia o jiu-jitsu continua sendo a minha terapia. Então eu treino, eu dou aula de uma maneira que para minha cabeça, sabe? Faz parte de mim como minha terapia diária, né?
É muito louco quando a gente fala isso, e aí eu me coloco muito no teu lugar, porque vai fazer 2 anos que meu pai faleceu, né? E a minha Uhum, terapia pós não, eu ainda tô no luto. A minha terapia é isso aqui. sim, Eu criei o podcast antes, né? Antes de tudo acontecer. Esse é um marco da minha vida. Pra mim é um marco. Não sei sim, se todo mundo vai com concordar. certeza. Eu criei antes, aí fiz e não dei mais bola. Meu pai ficou muito doente, daí, tipo, parei tudo pra literalmente cuidar dele e tal, sem entender o porquê que tudo isso estava acontecendo. E aí eu nunca vou esquecer quando ele veio, faleceu, o Vinícius, meu amigo, muito amigo e vários projetos, pessoas que estão aqui conhecem, que estão ouvindo conhecem ele. Ele me ligou e disse assim, tá, olha só, eu vou te dar 3 meses. Tu tem 3 meses pra, enfim, quebrar tudo, chorar, enfim, Aham, esbravejar, mas depois de 3 meses tu vai voltar a fazer o podcast, porque agora tu precisa voltar a fazer algo pra ti. E aí quando sim, eu voltei, é a minha terapia, assim, eu não consigo. Isso aqui é o que me deixa leve, sabe? Acho que a questão aham, quando a gente fala de propósito, o meu propósito é ouvir as histórias das outras pessoas. que massa. Isso me Sim, deixa mais tranquila, mas as pessoas devem dizer, ai, nada a ver. Não, faz todo sentido. Por total alguns sentido. momentos, a gente esquece que a Sim, gente já passou por isso, né? exatamente. E assim, eu consigo te dizer com um pouco de propriedade sobre perder um pai e uma mãe, né? Então, a minha mãe faleceu, vai fazer 14 anos já. Já fez 14 anos, né? Então, 2 anos, 14 anos, um ano, não muda nada. A dor é igual e vai ser para sempre igual, assim, sabe? A gente tem que. Eu falo isso para todo mundo que eu converso sobre esse assunto, assim, que a gente tem, é como se fosse uma ferida. A gente tem uma É, ferida é. e todo dia tu bota um band-aid ali, sabe? Depois de um tempo tu acostuma, o teu band-aid dura um pouquinho mais, às vezes ele dura uma semana, às vezes ele dura um mês, aí daqui a pouco ele volta a durar um dia, daí tu tem que tirar o band-aid, tu bota uma pomadinha de novo, bota o band-aid de novo, que daí tu consegue fazer tuas coisas, né? Sabe? Tu É. consegue ver a tua vida, a ferida tá coberta ali, mas ela não cura, Não. né? E às Não cura. vezes esse band-aid cai no Ele meio de cai. uma tarde, assim, é, É, ia no trânsito, tô dirigindo e pá, ele exatamente. é bem Tem dolorido. muito, é bem dolorido, tem muitas horas assim que eu esqueço que a minha mãe morreu, assim, sabe? Então, isso é uma coisa depois de muito tempo, assim, que, lógico, eu faço terapia também, né? Não é só o jiu-jitsu a minha terapia, né? Eu também No meu cuido caso também. profissionalmente da minha cabeça, né? E durante uma conversa na terapia, assim, eu tava conversando com a minha terapeuta e a gente, conversando sobre isso, eu falei assim, cara, é muito estranho porque eu não lembro do rosto da minha mãe. Uhum, Se tu me pedir pra eu falar da minha mãe, eu não lembro. Eu preciso ver uma foto, porque já passou muito tempo, entendeu? uhum, sim. E tu fica assim, pô, pera um pouquinho, minha mãe, cara, como é que eu não lembro do rosto da minha mãe? Sabe? É que Então, é isso. o tempo cria novas feridas para tu ir entender, mas ao mesmo tempo, o tempo também ele ameniza as outras feridas que tu tinha lá no início. Então, é Uhum. uma luta constante. É uma coisa que tu vai viver assim, É, é muito eu louco. já me, eu era muito apegada ao meu pai, né? É Eu engraçado que sei. a Rê falou isso no primeiro episódio, né? O anterior, que ela disse, é muito, não tem como não falar da nossa infância sem citar os nomes e as figuras dos nossos pais, e o teu pai Pô, principalmente, né? com certeza, é verdade, é verdade. Então, e aí pra mim, o que mais me pega é que eu não sei, eu não lembro da voz do meu pai. Isso me pega muito, Isso é muito. muito louco, né, cara? É muito louco. E assim, mas não tem um áudio gravado, não, porque o WhatsApp entrou há Exato. pouco tempo na nossa vida, sabe? O celular entrou o quê? Exatamente. E É. aí, nesses momentos que eu me pego, putz, eu nunca mais vou ver isso. Eu tenho. Bart me falou uma coisa assim, me lembrou uma memória assim. Eu me lembro que a minha mãe tinha me ligado um pouco antes dela falecer e ela tinha me deixado uma mensagem de voz. E aí eu me lembro que passou alguns dias da morte dela, assim, eu escutei aquela mensagem, assim, e eu falei pra mim mesmo, assim, eu falei assim, essa é a última vez que eu escuto a voz da minha mãe. E eu deletei. Tem coisas que a gente E faz. aí, hoje em dia, eu fico assim, nossa, eu dava tudo por aquela mensagem, só pra, sabe? Sim, 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 Cara, sei, sei, velho. sei, sei. O meu pai era muito ligado ao esporte, né? Então, assim, hoje, por exemplo, Juliano sabe, eu não gostava de esporte, eu tinha pavor de Zero. falar de futebol, dava um ranço aquilo. Aí hoje, por um acaso, do destino, eu parei na frente da TV e tava ali dando uma reportagem sobre o Grêmio, e aí, sei lá, o Grêmio tá, tipo, zona quase sendo rebaixado. E aí eu pensei, putz, meu pai ia surtar, assim, como se ficasse sabendo dessa Ia tá informação. maluco. Ele ia estar maluco. E aí são esses momentos que o band-aid cai, né? Porra, Sim, sim. não faz Quando eu fiz sentido. a minha primeira tatuagem, assim, nossa, eu fiquei pensando assim, a minha mãe, ela ia me matar se ela visse isso aqui, sabe? A primeira, hoje eu tenho 30 tatuagens hoje no corpo, assim, sabe? Se ela me visse hoje, tipo assim, barbudo, que ela não gostava de barba,
né? Primeiro, com tatuagem, mas ela ia fazendo jiu-jitsu. Na época ela dizia que jiu-jitsu era coisa de marginal. Tudo que ela não. Tudo, sabe? Né? O meu pai, ele Mas tinha pavor quando eu dirigia, né? Eu comecei a dirigir antes dele falecer e ele dizia assim, pelo amor de Deus, Tayan, tu me cuida nessas esquinas. Tu não vai, das não vai esquinas. bater em alguém. Então, são coisas que a gente Ai, cara. faz, enfim, não tem muito... Mas vamos voltar ao assunto, que Volta. se Vai. passaram muitos anos, E, bom, aí a gente tá falando de uma pessoa que foi pro outro lado do mundo, que provavelmente sente falta de muita coisa aqui do Brasil. Eu posso afirmar, porque tenho família que mora aí, e quando Sim. eles vêm pro Brasil, por exemplo, minha irmã faz estoque de Havaianas, assim. Meu cunhado leva erva mate, sabe? É um troço. Sim. E eles, quando voltam pra cá, é ir pra galeteria, e comer massa. Uhum. A última vez que eles vieram, a gente passou uma semana em Gramado, assim, né? E que tu sente falta? E, na Nossa. verdade, não é nem sentir falta, né? Conta um pouco pra gente essa rotina de ser uma pessoa que não é daí. É Tá, muito vamos lá. diferente, né? Tem É gente que não muito consegue, né? diferente, assim. Vamos ser sinceros, tem gente que Tem, não tem consegue. gente que, tem gente que Tem não gente que se não consegue. adapta, tem gente que muda 100%, e tem gente, 90% das pessoas vive nesse vai e volta, assim. Vive nessa crise de identidade, assim, sabe? Sim. Eu tenho algumas coisas para te falar sobre isso, assim. Eu tenho algumas teorias, né? Vamos lá. A primeira de todas, falando assim, o que eu sinto falta, assim, eu sinto falta das coisas simples, cara. Coisas que as pessoas não imaginam, assim, sabe? Porque tu ir pro outro lado do mundo e tu conhecer uma cultura diferente, assim, tá tudo bem. Agora, tu viver aquela cultura e tu viver a vida daquele país e tudo mais, é outra história. Então, faz 11 anos que eu tô aqui. Então, eu já sou australiano, sabe? Uhum, Então, tem muita coisa, assim, que eu já conheço só aqui, uhum, sabe? Por exemplo, uma das coisas que eu explico para as pessoas e às vezes é difícil de entender. Eu vivi a minha vida adulta inteira aqui na Austrália. sim. Eu não sei ser adulto no Brasil. Tu entendeu? Eu entendo. São coisas bobas. Eu não sei fazer como é que fala? É, esqueci o nome. Enfim, eu não sei como funciona o banco no Brasil. Eu não sei como funciona o aluguel no Brasil. Eu não sei como funciona as burocracias do Brasil. Eu não sei como funciona o imposto de renda no Brasil. Tipo assim, eu não sei, Sim. sabe? Para mim, a minha vida adulta é a Austrália. Então, eu sou adulto aqui. Quando eu volto pro Brasil, eu volto a ser adolescente. Não interessa como, não interessa o porquê, não interessa o que o Brasil está passando ou quantos anos já se passaram. Eu volto lá com 19 anos, sabe? Então, o Brasil para mim é essa memória afetiva sabe, do passado, lógico, mas da infância, da adolescência. Então, quando eu vou pro Brasil, eu como coisinha simples, eu como um Seven Boys, sabe? Eu como coisa boba, eu como um passatempo, Sim. sabe? Eu sinto saudade de coisa assim, Louco, né? bobeira, assim, sabe? É Bobeira. muito Sim. louco, cara. Muito louco. E aí, depois de muito tempo, assim, aqui na Austrália, eu te afirmo que a pessoa, quando sai do Brasil, eu costumo dizer para as pessoas isso, assim, para os meus amigos, que a gente vira cidadão do mundo, sabe? E aí, o cidadão do mundo é o seguinte: a gente não tem nenhum lugar mais é a casa da gente, sabe? E tu não tem mais para onde ir. Então, aonde tu tiver é a tua casa, e tu não tem mais casa nenhuma, sabe? Então, eu moro na Austrália há 11 anos. De uma certa forma, eu amo aqui, eu gosto daqui, mas nunca vai ser 100% a minha casa. Se eu volto pro Brasil, o Brasil não é mais a minha casa também. Uhum. Porque eu já vivi uma grande parte da minha vida em outro país, em outra cultura, em outra, sabe? Então, tu fica nesse dilema, assim. É uma coisa, tipo assim, não sei mais quem eu sou e aonde é a minha casa. E isso machuca, cara. Isso é uma coisa estranha. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram, ficaram um tempo, voltaram e chegaram à conclusão que não consigo, porque eu preciso me sentir parte de algo. Acho que Sim, esse sentimento ele é muito, muito forte, principalmente para nós brasileiros, né? A gente é muito isso de sim. casa, né? A minha irmã, A quando gente é muito foi, bairrista. a gente é muito mais. A minha irmã, quando foi, a minha irmã foi jovem também. Acho que a minha irmã tinha 23, 24 anos, ela e meu cunhado foram para fazer uma bolsa de doutorado, quando viram já estava fazendo PhD, quando viram já estavam grávidos, quando viram compraram casa e, né, e foi ficando. Sim, Mas no início a minha irmã falava muito isso, assim, é muito estranho, porque aqui não é minha casa, né? E aí foi exato. dando certo, foi dando muito certo. A minha irmã teve um episódio de que ela volta pro Brasil e ela fica 2 anos e ela surta. E ela diz, não, de Nossa. fato, o Brasil não é um lugar pra mim. E aí ela volta sozinha pra Austrália, meu cunhado fica aqui e a minha irmã volta. Não. A minha irmã é o tipo de pessoa que se deu conta que o Brasil não, definitivamente, não é a casa pra ela.
Não é a casa dela. Não era a casa dela. Aí foi, né, todas essas reviravoltas que as pessoas sentem. Mas tem pessoas, assim, da nossa idade que também viveram a vida adulta que resolveram, agora vou pra qualquer outro lugar do mundo, e não conseguem ficar, porque sentem Não, essa necessidade de que não é a minha casa. Eu não tenho, exatamente. eu não tenho família, Exatamente. é muito difícil fazer amigos, e quando a gente fica velho fica Pá, mais difícil ainda. fica mais ranzinza. Vixe, Por mais que a gente já tenha 11 anos aí de vida adulta, é complicado, né? é complicado, cara. Não é tão simples assim, sabe? Esse negócio da família é uma coisa que me pega muito, assim. Eu sempre fui muito, não desapegado, mas eu sempre fui muito independente, assim. Logicamente, depois da morte da minha mãe, eu fui obrigado a virar essa chave, né? E aí, lógico, o tempo foi passando e eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, assim, morando aqui fora. Porque eu falei, eu tô vivendo minha vida, a vida é minha. Infelizmente, os meus familiares não podem viver minha vida e eu não posso viver a vida deles. Por mais que eu ame eles, eu não tenho como, né? E sempre foi muito tranquilo. Mas, dessa última vez que eu voltei ao Brasil, foi em novembro de 2024, novembro do ano passado. Eu fiquei um mês aí. E aí eu me lembro de chegar aqui de volta, olhar pro meu quarto e falar assim, cara, eu tô ficando velho, eu não consigo mais ficar tão sozinho assim. Isso As bate, né? coisas estão mudando, Essa sabe? Estão sensação bate. mudando. Isso é uma coisa que também quero tentar abordar aqui no podcast com os convidados, que é essa coisa da gente ser adulto agora, né? Somos os Uhum, millennials, né? Essa uhum. geração maravilhosa que é Sim, denominada geração do fracasso, né? A gente deu errado. sim. A Segundo, gente deu errado. A segundo os gente deu nossos, errado. A segundo os gente é nossos igual a avós, impressora. segundo os nossos avós e os nossos pais, nem tanto. Mas a gente deu a geração que deu errado. E bate em todo mundo essa sensação. Eu também tenho essa sensação, por mais que estou no Brasil, ressecada dos meus familiares, mas eu tenho essa sensação de que eu não quero mais ficar sozinha, né? Assim, tô há 11 anos na vida adulta, mas os próximos 11 a gente vai ter É, 40 e poucos. Não quero ficar é, sozinha, né? exatamente. É difícil, né, cara? É muito difícil. Essa sensação de ser adulto, assim, o que é ser adulto? Tipo assim, eu fico assim, isso aqui é ser adulto? É isso aqui que meus pais eram na idade deles, talvez, sabe? Ou até pior. Será que é? Sabe? Tipo assim, eu fico pensando meu pai na minha idade, minha mãe na minha idade, assim, meu pai na minha idade já tinha minha irmã, né? Meu Já pai já tinha tinha uma assim, filha. meu pai na nossa idade, meu pai já tinha 6 filhos, né? Imagina! 11 Mas anos o que é depois eu isso? nasci. Então, entendeu? Tu é louco, eu com 6 filhos hoje eu não sei onde eu tava. Mas credo, credo, Eu acho que não. eu falo isso para as pessoas, eu acho muito engraçado, porque a minha avó, ela me deseja um bom marido e um bom casamento até hoje, né? Sim. Desde os 25 em diante, ela me deseja isso todos os aniversários. Eu, claro, vovó, pode, continua mandando e-mail, por Obrigado, pô, favor. obrigado. Mas é louco, eu não consigo. Às vezes eu saio com a minha filhada que tem 7 anos, e hoje eu já passo a imagem ou a sensação, as pessoas olham que eu sou a mãe dela, tipo, mas nem pensar. De que jeito? De Mas, que o jeito? quê? De que Isso? jeito? Como Mas assim? isso vai muito das gerações, né? Lógico que o tempo ele muda a concepção de objetivo e de futuro, né, da gente. Eu enxergo que, por exemplo, a geração do meu pai, da minha mãe, do teu pai, eles tinham uma sensação e uma idealização de que o futuro é construir família. É, Era tu ter filhos, era tu ter um emprego estável, é, né? E tu trabalhar por anos para conseguir se aposentar, ter uma casa e criar teus filhos. Ponto. isso, isso. Foi isso que os Sabe? nossos pais Ponto. fizeram, né? E os nossos É pais isso. fizeram isso. A nossa geração, ela, por mais que ela tenha dado errado, né? A nossa geração, ela quebrou um paradigma de viver o mundo, sabe? Tipo assim, de viajar, viver o mundo. Muita gente da nossa geração foi morar fora, né? Eu Muita sou um gente. exemplo. É, então, e aí essa questão do ter filho, morar família, a gente não comprou essa ideia, Não. sabe? A nossa geração não comprou essa ideia, né? Lógico que existe pessoas, né, Sim, do sim. nosso meio que têm filhos e tudo mais, mas não é um objetivo que as pessoas Não. têm hoje em dia, né? E quando tu fala em quebrar paradigmas, isso eu vejo na minha realidade, assim, né? Eu pergunto pra minha mãe, eu tô com 32 anos, a minha mãe me teve quando ela tinha 36. Mas a minha mãe Uhum. tem 2 filhas, já tinha 2 filhas, né? Já era viúva do primeiro casamento. E aí, com 32 anos, que ela foi decidir fazer uma faculdade. Olha só. Aí eu digo, eu vivi um caminho completamente diferente na mãe dela. Nossa, eu adoraria estar no Sim. teu lugar, se eu fosse a minha oportunidade, sabe? Já estava formada, já estava com uma pós-graduação, já tinha projetos, que tenho projetos pessoais, amo a minha profissão, sabe? Pude escolher ela, né, Uhum. meus pais, enfim. E agora que tu tá planejando, tu comprou um apartamento na planta, tu vai conseguir juntar Olha de só. novo uma grana pra quando ele ficar pronto, tu mobiliar do jeito que tu quiser. A minha mãe não foi assim, entendeu? E aí eu Exato.
Imagina 32 anos atrás, né? Então, tem uma quebra Imagina, de paradigma que a gente faz todos os dias. é total, absurdo. E tu imagina pros nossos avós, sabe? Tipo, tem Não dá muita nem, coisa não. que a gente nem imagina, sabe? Sim, Então, bicho, assim, a minha avó me deseja isso todo ano, mas ela queria muito estar no meu lugar, sabe? Não ter que ter sim, casado tão sim. cedo. Minha avó casou com 16 anos. Imagina, velho, uma criança, Imagina cara, isso, imagina, meu exato. Deus do Com céu. 19 anos ela tinha 2 filhos. Olha só, Então, imagina. sabe? Não. É que nem assim, às vezes eu me pego pensando e conversando com um dos nossos colegas, eu digo assim, imagina se algum de nós tivesse engravidado na época com 18 anos de idade. Não, Não não ia tem viver como. nada do que a gente viveu agora. Não, não tem como, não tem como, não tem Impossível. como. Tá louco, cara. Eu vejo assim, e isso tu consegue ver também pelo número de filhos, né? Por exemplo, a minha avó, lógico, a minha família não é o ideal, assim, né? Mas a minha avó teve 21 filhos, Nossa senhora. sabe? Não. A minha mãe foi a 21ª. E aí, tipo, os filhos da minha avó, o máximo ali foi, sei lá, 3 filhos, que um Uhum. tio meu tem. A minha mãe teve 2, sabe? Desses 2 tem eu e minha irmã teve 2 e eu não tenho nenhum. E vai diminuindo, filho. E é isso. É, E, sabe? sim. E é isso aí. É bem isso. Mas é engraçado quando a gente para pra falar desse assunto, porque tem outras rodas de amigos que estão casados, e aí falam, a gente toca Sim. nesse assunto, e aí eu tenho uma amiga que diz assim, até a minha idade, ela já tá casada, tipo, ela e o Vini estão casados assim, há uns 4, 5 anos, e aí ela chega pra mim e diz assim, mas tu tá me falando de gravidez na adolescência. Eu não conseguia ainda parar pra pensar nisso, que já existe essa possibilidade, e que se Sim, caso venha acontecer, é normal. Não é sim. normal pra nossa geração ainda. Não é. Não é normal. Eu ainda sou jovem, eu ainda sou adolescente, ainda tenho. Não, não, não. Não, não, não. Melhor não. Conta um pouco pra gente sobre o livro que se chama O Peso da Luz. Eu achei sensacional esse Tá, nome. vamos lá. Assim, o livro ele foi um projeto criado por mim e por um amigo meu chamado Matheus. O Matheus é um grande amigo meu, ele é gaúcho também, e a gente se conhece há muitos anos. E aí, durante uma janta, a gente estava trocando ideia, assim, que a gente sempre faz, de trocar ideia de filosofia, de vida e ideais e tal. E aí ele me deu essa ideia da gente fazer um livro onde ele ia tirar fotos, né, em preto e branco. Ele me mostrou um livro, na verdade, que ele comprou no Japão. E aí ele me mostrou esse livro e falou assim, cara, Juliano, eu pensei muito a gente fazer um livro parecido. E aí eu comprei a ideia e falei, vambora, cara. É, as ideias do livro, sabe, os capítulos, as crônicas que eu escrevi, eu tenho na minha cabeça há muitos anos, sabe? Porque aquilo ali é exatamente o que eu sou e o que eu pratico na minha vida, né? E há muito tempo atrás, eu comecei a anotar algumas coisas no celular, não para fazer um livro, mas para eu passar em aula, sabe? Porque o jiu-jitsu tem muito disso, sabe? A gente, principalmente quando a gente está se preparando para alguma competição, até para as crianças também, existe uma educação que tu tem que passar adiante, né? E o jiu-jitsu, por ser uma arte marcial, exige uma filosofia de vida e de esporte, e, enfim, né? E um estilo de vida que tu tem que passar para as pessoas. Então eu falei, pô, cara, eu aprendi muito com os meus mestres, com a arte marcial, mas eu também preciso deixar minha identidade, eu preciso botar no jiu-jitsu aquilo que eu sou também, o que eu vivencio, o que eu vivenciei, o que eu acredito. Então eu comecei a fazer essas anotações. E quando o Matheus me falou do livro e tal, da ideia, eu já tinha tudo na minha cabeça. Então, para ter uma noção, eu escrevi o livro em 3 semanas, Eu acredito. sabe? Foi um absurdo, assim, porque eu comecei a escrever, e falar, e a gente formatou e tirou as fotos e foi. Quando eu lancei o livro, eu olhei o livro assim e foi assim, me deu um vazio, cara, sabe por quê? Porque eu olhei assim, cara, isso aqui já tá em mim há muito tempo, não é uma coisa nova pra mim, sabe? Sei, E e aí eu li o sei, livro de novo, e aí eu fiquei assim, sei, bah, velho, que loucura. sei porque eu escrevo como forma de terapia, para Sim, escrever terapêutico. E eu tenho uma sensação, não é sensação. Eu escrevo para tirar de mim. Eu fico aham, vazia depois que eu perfeito, escrevo. perfeito, perfeito. Eu tive essa sensação também. Porque é isso, ser escritor é isso, né? A gente tira da É gente isso. porque é pro mundo. Não, tudo que todas as histórias que tu escreve, enfim, que tu reproduz em forma de texto, às vezes em música, né? Não é Sim, teu, é pro mundo. Então, é se pro tu mundo. sentiu, se tu sentiu esse vazio, significa que teu propósito como escritor foi muito bem executado. Foi executado, exatamente, exatamente. E aí, enfim, eu acho que como escritora também tenho os meus escritos guardados, um dia irei lançar. Tu pensa em escrever outro livro? O que pode ser Sim. que saia daí? Tá, assim, pouquíssimas pessoas sabem disso, assim, mas eu e o Matheus, a gente programou o Peso da Luz para ser uma trilogia, né? Então, a gente tem o primeiro livro que se chama A Origem, onde eu conto basicamente, assim, um resumido da minha vida, dos meus pensamentos, daquilo que eu acredito e o que eu pratico, né? O livro 2 ele vai se chamar O Vazio,
No livro 2 eu vou trabalhar muito a parte da saúde mental, muito a parte da solidão do atleta, vai falar bastante sobre morte, sobre coisas pesadas, assim, sabe? Então eu já estou em processo de escrita dele, só que como ele é um livro muito pesado, eu estou indo bem devagar, porque escrever coisas pesadas é difícil, sabe? É difícil, né? Então eu tô indo bem devagarinho, assim. E aí o terceiro, ele se chama A Metade. E eu vou te explicar o porquê do título, né? Mas o terceiro, ele vai ser um resumido, assim, de coisas boas, né? Então Uhum, o atleta, ele tem a vida dele, e aí ele cai, que é muito comum tu ver um atleta cair por vários motivos, pela solidão, pelo ofício que ele exerce, pela aposentadoria, né? O atleta, uhum, ele morre duas vezes, ele morre quando ele aposenta e quando ele morre de verdade. sim. E depois a gente subir de novo como uma pessoa, entender o que o esporte fez na nossa vida, tu volta a ser uma pessoa sã, vamos dizer assim, sabe? Então, o último livro, ele vai falar bastante sobre família, é, sobre redenção, sobre entendimento de vida, sobre várias coisas, assim, sabe? Então, isso já está arquitetado na minha cabeça, né? E a gente decidiu, que é uma história muito interessante, que a gente decidiu o, o último livro se chamar A Metade, porque durante o processo do primeiro livro, todas as vezes que a gente pensava assim, o livro tá quase pronto e tal, falta pouco agora. E aí o Matheus um dia chegou pra mim assim, cara, nós estamos na metade. Eu falei assim, tá, estamos na metade, né? Estamos na metade. E aí a gente fez mais um pouco do livro, tal, tal, tal. E eu falei assim, cara, estamos chegando agora. Ele falou assim, estamos na metade. Eu falei assim, na metade. Estamos na metade. E aí a gente foi e tal, e aí terminamos o livro, assim. Aí terminou o livro, só faltava publicar. Daí eu falei assim, cara, terminamos, olha só que loucura. Daí ele me falou assim, estamos na metade. Eu falei, que metade, louco? Que metade que nós estamos, só falta publicar o livro, cara. E aí a gente começou a dar risada, virou uma piada nossa, assim, de estar na metade, né? E aí um dia a gente tomando uma cerveja, a gente começou assim, cara, olha só que teoria mágica, né? Imagina se tudo que tu faz na tua vida, tu tá na metade, sabe? Tudo Talvez aquilo que tu esteja. faz, tu tá na metade. Talvez esteja, né? Talvez Então o esteja. último livro, na verdade, a trilogia termina na metade, sabe? E aí a gente criou uma história assim, tipo, tu imagina, né, que a gente vai fazer isso, a gente programou de fazer isso, né, quando a gente for mais velho, né, se a gente chegar aos 90 anos, Chegaremos, né, os chegaremos, nossos, chegaremos. os nossos netos, se tivermos Se netos, né, tivermos, né? se tivermos netos, vão chegar assim, nossa, vô, 90 anos, né, tá chegando no final da vida, aí na terceira idade, eu vou assim, meu filho, estamos na metade, Estamos só na metade do estamos na caminho. metade, estamos só na metade. E eu gostei quando tu falou que é difícil escrever sobre coisas difíceis, né? Eu tenho, Nossa. eu tenho um livro na minha cabeça sobre as memórias do meu pai, sobre o luto que eu Uhum. estou vivendo, que eu não consigo escrever, mas ele tá na minha cabeça. Ele ainda não me preencheu o suficiente, porque é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, né? É muito difícil, assim. E eu falo pra minha terapeuta, né? Eu vou usar, esse é uma hora que a gente tem que ir junto pra falar, começar a escrever esse livro, assim, porque eu vou começar a gravar as coisas que a gente fala, porque é muito complicado. Já É tentei muito até. complicado. Eu já fiz um curso de escrita profissional, né? E eu disse, agora vai deslanchar. Não sabe porra nenhuma. Não, Não consigo, gente. Não consigo. Já preenchi sim, horrores de páginas de vários cadernos, mas eu não consigo colocar isso tudo virar um livro, sabe? Ele tem eu nome, te entendo completamente. ele já tem nome, ele já tem capa, ele já tem os capítulos, mas eu não consigo colocar. Não consigo. Não, não... Ele tem até a frase É muito final, complicado. assim, que é Aham, que se diz assim, a felicidade é um processo da vida em evolução. Porque é isso, né? perfeito. Depois que tu passa Sim. um momento como o que nós já passamos, a gente é feliz, sim, mas é um processo É um eterno, processo, assim, né? como o resto da vida. É, exatamente. Mas é igual o processo de cura, né? A gente fala assim, hoje em dia a gente trabalha, a gente vê muito isso, né, nas redes sociais e tudo mais, o processo de cura. O meu processo de cura, o teu processo de cura e tal, não sei o quê. Mas a cura, ela não existe, cara. Se tu parar pra pensar, o processo de cura é a vida, né? Tu vai viver, cara. É, Então, tipo assim, tu tem alguns traumas que talvez tu se cure, talvez tu entenda eles, só que uhum. a gente se esquece que amanhã a gente vai viver de novo. De novo, e de Então, a novo. gente vai ter outro, e de novo. E vai ter outros traumas. E daqui a pouco aquele trauma que tu se curou, ele volta de uma forma diferente, tu vai ter que se curar de novo. Então, o processo de vida, de cura se chama vida, na verdade, né? E a gente não entende isso. A gente acha que, não, eu tô mal aqui e tal, eu preciso me curar disso aqui. Mas tu tá vivendo, cara, sabe? A vida acontece. Tem uma frase em inglês que chama life happens. Que é isso aí, cara, a vida acontece. Mas pô, não, é isso aí que eu tô te dizendo, a vida acontece. Ponto. Tem uma psicanalista que, a Ana Suyan, aqui no Brasil, ela é muito conhecida por falar sobre relacionamentos. E ela Uhum. fala, num dos livros dela, ela fala justamente o que tu disse agora, né? Que é, terminei um, e como que eu vou viver a minha vida até entrar em outro? Ela disse assim, o auge da vida das pessoas é esse intervalo
Uhum. É quando tu termina Ah, um, começar o outro. Esse é o auge. E a sim. maior parte da população não entendeu que precisa viver esse Não auge, entende. esse momento, Exatamente. né? Ah, E aí ela explica a diferença entre solidão, paixão e amor. E que a melhor fase da vida do ser humano é viver a solidão. exatamente. Nossa, É, que resumindo tudo que tu falou aqui agora. resumindo muito, assim, eu tenho muito essa. Tu tocou num ponto muito interessante para mim como atleta, assim, sabe? Porque vamos supor que eu tenho uma competição daqui 3 meses, sabe? E aí eu faço uma preparação para essa competição, são 3 meses de preparação, e aí a minha cabeça fica só naquele objetivo, naquilo ali, tal, 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 daqui a 3 meses. Essa competição chega e acaba. E agora? O que que eu faço? Vai viver. Sabe? Vou viver. Só que aí tá, mas aí eu não tenho mais nenhuma competição próxima. Tá, não tenho. Próxima competição talvez seja só em 6 meses. E aí eu fico num limbo absurdo na minha cabeça, onde eu não consigo ser atleta mais, não consigo ser pessoa mais, não consigo ser humano. Eu fico assim, o que que eu faço na minha vida? Quem sou eu? E aí que fica assim, aí tudo vem na cabeça. Tipo assim, será que eu tô fazendo certo isso aqui? Será que isso aqui é o meu propósito mesmo? E tal, tal, tal. E na verdade é só viver, né? É É. só tu parar e falar assim, vamos viver um pouquinho. Sabe? Numa sessão de terapia também um dia, a minha terapeuta falou assim, Juliano, tem dias que só tem que viver. E eu falei assim, como assim viver? Eu falei, não entra na minha cabeça. Eu sou criado e eu sou fanático por objetivos. Se tu me dá uma coisa para fazer, eu traço aquilo ali e vambora. É militarismo total, vou fazer acontecer e acabou. Não tem só viver. Como assim só viver? Eu falei, certo, só tem que viver. É acordar, tomar uma água, né? Não tentar não morrer, tentar Tentar não não ficar, morrer. não ser preso. É, E no outro dia tu vai voltar pro mesmo lugar. exatamente. Tentar não engravidar na adolescência, né? Não, Não ser pai na adolescência. matematicamente a gente já passou por essa etapa, Já tá? passou, já A gente, passou, já passou. esse obstáculo a gente já passou. Mas, enfim, nossa, eu morro de medo disso. É, Deus do livre. minha avó que não me escuta. E bom, Ju, pra gente chegar no fim, eu separei algumas perguntas que eu tô fazendo pros meus Tá. convidados, que estão me ajudando a contar essa história de 15 anos. Eu só queria fazer outro parênteses aqui, que tudo que vocês ouviram aqui agora e estão assistindo são conversas que o Juliano sempre foi assim. Do nada, o Juliano brotava no meio da sala de aula e dizia assim, olha só, vamos e me via com os assuntos e eu ficava, então, assim, o Juliano sempre foi essa pessoa, por isso que ele está aqui. O Sempre. Juliano sempre foi essa pessoa que trouxe assuntos nada a ver, sabe? Do nada. Reflexões do nada. E eu lembro que uma vez a gente já estava no terceiro ano, a gente era da turma 301, tu me senta na minha frente e assim, já parou pra pensar sobre tal coisa que acontece? Isso acontece contigo? Eu não entendi, Juliano. E, meu Deus, e várias teorias, e eu ficava ali de braço cruzado. Que guri de merda, cara. Mas faz sentido. Faz sentido. Então, o Juliano Era está assim aqui. mesmo. O Juliano é essa pessoa que está aqui representando o filósofo da Piloto. turma. Era o Juliano. Assim. E aí eu também lembro de uma. Agora a gente vai inventar no momento do túnel do tempo. Assim. Eu lembro Vamos. de uma vez que tu olhou pra mim e disse assim: Tu tem cara que quem sabe passar uma roupa. Dobra minha roupa aqui. Que guri filha da puta. Tu tinha muito essa sacada, assim, tu tem cara de fazer tal coisa. Não, tu tem cara de que responde de tal jeito. Aí era Pior que é super chato. verdade, velho. Essas coisas eram muito clássico minha, assim. Nossa, me tirou uma memória agora, uma lembrança. Meu Um Deus do outro céu. dia. E eu acho que tu tava febril, sei lá. Só lembro que o Juliano, assim, ai, qual das gurias que sabe medir febre? Mas tem que saber medir febre, tipo a minha mãe, assim. E aí tu chegou na minha frente, tu sabe fazer isso. Eu, ai, que idiota. Daí encostei, assim, o lábio na tua cabeça. Porra, é isso que a minha mãe faz. Eu tô, não tô, É deu vontade. verdade. Nossa O senhora, Juliano era esse cara, tipo que de gente. lembrança, velho. Eu me lembro, Ai, eu me eu lembro, tem uma história muito clássica, assim, que tu vai lembrar. Lembra do Paulinho? A gente tinha um lembro que não colega que era se chamava. Paulinho. Não era Paulinho, ele se chamava William, certo? E quem botou o apelido de Paulinho nele fui eu. Tá? Porque ele chegou na sala assim, aí ele começou a interagir com a gente e tal. Daí um dia eu cheguei pra ele e falei assim: Ô meu, eu tinha um vizinho há muitos anos atrás que ele se chamava, o nome dele era Paulinho, e tu é igual a ele, cara. A partir de hoje o teu nome é Paulinho. Simplesmente aceitou, eu lembro disso. E acabou. E é isso. Isso aí. E foi a vida inteira ali com nós, era Paulinho. E as pessoas assim, Paulinho? Quem é Paulinho? Eu lembro que eu Eu, passei por isso. Eu também, quem é Paulinho? Não, eu fui ao contrário. O William. Quem é o William? é, Que porra de William? Quem é o William? Não, o William é o Paulinho. Como assim o nome dele é William? exatamente. Não, é o Exatamente, cara. Paulinho. Como assim? É, o Juliano era esse tipo de pessoa. Era isso aí mesmo, cara. Mas vamos lá. Nossa, velho. As perguntas que eu tô fazendo, assim, e eu adorei a resposta da Rei, eu acho que eu vou rir muito com as tuas. É, Tá, vamos lá. vamos lá. Quando a gente tá aqui pensando e revivendo todos esses anos de ensino médio, qual que é a primeira imagem ou memória que te vem à cabeça? Do nosso grupo, né? Da gente ali junto. Qual é a primeira, assim? Quando alguém fala, Juliano, lembra do teu ensino médio? O que que tu lembra? Primeira.
Nossa senhora, cara. Dos passeios, quando a Ai, não, gente que ia para loucura. dos Pra quinta nossos da distância? passeios para Quinta da Estância, violão, e foi bem na época que todo mundo começou a aprender a tocar violão, e aí tinha batucada, e aí tinha o bullying, mas o bullying não era o bullying, a gente se amava, a gente se gostava, não tinha bullying. A gente só podia fazer bullying entre a gente, se fosse alguém de fora, o bicho pegava, o pau pegava, tipo assim, É verdade. sabe? Tinha um carinho, tinha uma era saudável demais, então acho que essa a parte de fora do estudo assim, que a gente era muito unido, né? A gente sempre Muito. foi muito engraçado também, sempre tinha muita zoeira, muita música. A nossa turma sempre foi muito batucada, a gente fazia pagode no fundo da sala, sempre tinha uma loucura assim, sabe? Sempre, sempre. Não, isso é fato. Aí eu já falei minha primeira lembrança no episódio de correr, mas uma que lembra muito, que eu também falei, que meu pai não vai ouvir, o primeiro corre foi na tua casa. Sim! E Puta que aí eu pariu! fiquei muito, eu lembro, cara, eu fiquei muito mal. Hoje eu digo que fiquei muito mal, mas no dia eu não tava. E aí Nossa! foi uma coisa que a Rê me fez lembrar, eu digo, cara, eu acho que meu pai só deixou eu ir naquele dia porque era a casa dos pais do Juliano, porque assim, Aham, com certeza! com Com certeza, porque o troço certeza! foi muito louco aquela vez. Isso é Nossa, uma, isso é uma lembrança que eu tenho. nossa, Quer dizer, vou ser sinceros, tenho flashes daquele dia. tem flashes, né? Tenho flashes. Mas a Eu gente, lembro a de gente, a gente, chegar e não lembro como que eu aham, voltei. a gente fazia festas assim, né? De tipo assim, É, cara, eram umas crianças, a gente tinha 15, 16, 17 anos, e tipo assim, o que vamos fazer no final de semana? Ah, não tem nada, então vamos lá pra casa, vamos fazer uma coisa em casa. E a minha mãe, ela sempre foi muito liberal, minha mãe, uhum, né? uhum, e eu E já aí vivi ela assim. comprava, ela comprava bebida pra gente. Desculpa, mãe. Desculpa, mas eu tô entregando aqui tudo, né? Comprava vinho, comprava vodka, comprava cerveja, não sei o que, tal, tal, tal. E ela ia pro quarto com meu pai, assistir TV e ó, deixa as crianças. Criança, cara, criança. Deixa as crianças. Eu lembro que eu e a Marina, a gente tomou uma garrafa de uísque inteira. Meu E aí Deus. aí tu vai perguntar, mas de onde que saiu essa garrafa? Pergunte, de onde saiu essa garrafa? Da onde saiu essa garrafa, Tena? Era a garrafa do pai do Lucas. Real. Ah, Tava lá, né, gente? E são flashes que eu lembro. Eu lembro da gente tomando, dançando na tua garagem. Daqui a pouco o Leal nossa entrar puto da senhora. cara e dizer, pô, vocês tomaram tudo? Tava aí. Tomamos. Tava aí, né? Tomamos, tava aí, né? E, gente, Nossa senhora, Nossa, velho. voltei sem celular, voltei sem documento. Meu Não Deus. lembro, tenho minha ideia que me trouxe pra casa. Eu tinha A, 16 a anos. parte boa dessas festas era que, pelo menos era a minha casa, né? Eu só ia pro quarto Isso! e Ninguém acabou. mais via, né? Ninguém mais via E Juliano deu. na festa. E E deu. deu. Era divertido. Então, vai ser uma Aí das deu. lembranças que eu Nossa trago. senhora. Eu tenho uma lembrança muito. Não é nossa, assim, mas tu me falou da primeira lembrança que vem, assim, a minha primeira lembrança é no pré, né? Eu me lembro, sabe, da galera, assim, no pré, do Lucas, do Renan, da Bruna, do Arthur, sabe? Uhum. Tinha uma galera do pré, assim, que eu fico assim, que eu me lembro até hoje, eu me lembro da Salinha, a professora Tati, sabe? Sim, Eu sim. me lembro, assim, eu me lembro que a primeira lembrança que vem foi um dia que a gente tava lanchando, assim, e aí a minha mãe tinha um clássico, né? Tinha me dado Seven Boys de lanche, e ela tinha botado num papelzinho alumínio, e aí eu tava brincando com os guris, assim, tipo, de tocar alumínio no outro, assim, sabe? Fazer umas bolinhas e tal, e a gente tava brincando, e aí eu peguei uma coisinha assim, fui fazer uma graça pra um deles, assim, botei no nariz e entrou um alumínio no meu nariz. E aí aquilo ali, nosso desespero, eu me agarrei, eu não me lembro se foi no Lucas ou se foi no Renan, eu me agarrei no Renan, assim, eu falei assim, chama minha mãe. Chama minha mãe, pelo amor de Deus, cara, eu vou morrer, chama minha mãe. E aí eu comecei a desesperar, e aí ele falou com a professora, com a Tati, e aí a minha mãe foi me buscar, ela foi no hospital, tive que fazer exame, tirou um raio-x, sei lá, do meu nariz, tinha uma bolinha de alumínio aqui presa. Nossa, 4 anos de idade, 5 anos de idade. Desculpa, mas é que era muito engraçado. Bah, tá louco, cara. Credo, tá louco. Agora tu foi num lugar longe. Eu lembro da tua festa de aniversário, acho que foi uma das primeiras, que foi toda Aham. a turma, assim. E aí lembro que era uma coisa muito, uau, que legal! Uau, que legal, como Tá todo mundo assim? aqui também, sem Eu me lembro uniforme. disso. Aham. Eu me lembro Lembro disso, que assim, ó, eu foi tenho muitas memórias desse dia, velho. que foi, foi acho que talvez o primeiro ou o segundo É, aniversário, assim, que realmente a turma toda a foi, turma né? inteira foi, assim, né? Eu me lembro de. É, E aí chegou os guris, assim, e tal, e era um apartamentinho, cara. Eu morava num sim, apartamento bem pequenininho, assim. sim. E E as era, gurias de um era, o lado, tema os era do gurias do outro. Tarzan. Aham, Isso. exatamente. Isso. Exatamente. E aí a minha outra pergunta é, e se tu encontrasse esse Juliano de 15 anos atrás?
e pudesse falar alguma coisa pra ele, o que que tu falaria? Bah, aproveita, cara. Aproveita, cara, porque o tempo passa e vive o máximo que tu puder aqui. É isso, eu não ia falar pra fazer nada diferente, não tem como. Tem que viver o que tem que viver, tem que passar o que tem que passar pra evoluir, pra aprender, né? Errar, vencer, cair, levantar. Mas aproveita, tipo assim, sabe? Vive o dia 100%, assim, aproveita as coisas pequenas, aproveita o arrozinho com feijão da tua mãe, sabe? Aproveita o recreio, aproveita o pastel do recreio, sabe? Aproveita a risada que tu tá dando aí no intervalo de uma aula e outra, aproveita a paquera, sabe, do recreio, aproveita a bronca do professor, estuda, tipo assim, não leva nada de mão beijada, assim, tipo, faz as coisas com o coração e vive tudo que tu tem que viver aí, cara. Sim, eu já falei, e pra mim, é, se eu pudesse encontrar aquela Tainá, eu tinha que. Ela tinha que falar mais, né? Só que a gente riu Tu era muito horrores. quieto. O Juliano Uhum. trouxe vários, enfim, várias histórias e relatos que parecia que eu era uma pessoa muito extrovertida, né? E eu não era. Não, era bem quietinha. Eu acho que eu fui me soltando com vocês muito depois, assim, né? Muito depois. Ali no Tanto ensino que, médio que tu começou a é, soltar mais. aí tanto que assim, foi pra mim foi um marco quando eu briguei com o Juliano na sala de aula. Eu xinguei, eu lembro de, tipo, ficar muito puta contigo e te xingar e, tipo, e foi um E marco, pra mim assim, era só mais uma briga. Era só mais sim, alguém brigando comigo. sim, Tá era tudo só mais alguém certo. te mandando a merda. E eu lembro que quando eu terminei de falar, e, tipo, tu me xingou igual, e tu cala tua boca, porque a pessoa que fala que sou eu. E aí eu lembro de quando eu voltar pro Prumo, assim, tá todo mundo. O que que aconteceu? Tá tudo bem. Como assim? Sim. E eu lembro do Ué, professor, assim, tu quer ir na psicóloga? Tá tudo bem? Tá tudo bem, gente. tá tudo bem, gente. Eu só falei. Eu só falei. Então, se eu já falei, eu perguntei isso pra Rê, né? E falei a mesma coisa, e eu acho que eu continuo repetindo que eu falaria mais. Eu falaria mais também o que eu sentia pelas outras pessoas, sabe? Assim, o nosso grupo, Sim. eu daria esse conselho pra Tainá, aquela. É um, seria um bom conselho pra ti mesmo, assim. A gente tinha muito, é que a gente tinha muito, na nossa turma tinha alguns líderes silenciosos, assim, não de ser líder, mas de falar, assim, sabe, de ser aberto, assim. Eu era um líder da comunicação, de falar, da bagunça, de organizar, de botar o dedo na ferida, de falar ou não. Eu estava sempre envolvido, assim, sabe? Sempre, Tinha isso é o Lucas, verdade. por exemplo. O Lucas era um líder, ele se impunha, ele conseguia se impor, sabe? Ele conseguia impor as ideias pra gente, assim, e tal. Né? Tinha a Renata era uma líder chata, ela vinha, botava o dedo na ferida e falava e brigava e discutia com o Lucas e discutia que não sei o quê, que bababá, bebê, sabe? Então a gente tinha alguns líderes, assim, tipo, né, que eram a voz, assim, então o resto da galera meio que ficava ali e tal, e se adaptava um ao outro e tal, não sei o que, blá, blá. Mas eu era o cara que girava em todas as esferas, assim, eu nunca fui de um grupinho, né, e eu Não. girava com as gurias, com aquele grupo dos outros meninos, dos outros gurias aqui, das outras gurias aqui e tal, então eu tava sempre nessa... Então, lógico que eu ia estar sempre em alguma discussão, ou alguma, tipo assim, alguma, sei lá, tipo assim, troca de ideias, não sei o que, já não batia ideia, eu já falava, eu não tinha muito papo na língua, Nem um pouco. e nem um Nem um pouco. pouco com os professores, com ninguém, zero. Gente, imagina, se eu era a pessoa mais quieta da turma, eu não abriria. Então, assim, o que vocês É acham? verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Desculpa, assim, tem o meu coração, todo mundo, mas, Tem meu coração. mas hoje chega uma hora que a pessoa que. Eu ganhei o título de pessoa com mais paciência, eu lembro isso, me deram esse título Cara, olha uma vez só, na aula, velho. e uma semana depois eu fui lá e, tipo, cala tua boca, seu filho de uma. Aí foi isso que eu não Não, aguentei, imagina o resto. eu não me lembro bem, mas o que deve ter sido muito louco é que, tipo assim, eu devo ter olhado pra ti, eu devo assim, ela tá discutindo, ela vai tomar, então. Então, tipo assim, não foi uma coisa, nossa, a Tainá tá falando. Não, foi a Tainá falou, então a Tainá vai tomar também. Então, né? Sim, Que sim. loucura. Mas foi também a primeira e única vez, porque o resto das vezes eu me contia, porque eu era, né, um exemplo de Muito pessoa quieta, de centrada, quieta. forçada, né? É, esse era o meu perfil no colégio, assim, era a pessoa que Tinha, super centrada, super tinha até a muitas, conta. eu tinha muita picuinha com professores, assim, sabe? E, tipo assim, mas eu era amigo deles, a gente era amigo, só que, tipo assim, eu não aceitava os cachorros. E aí eu me lembro que teve duas que marcou, assim, que foi o professor Breno de Física, eu não me lembro o porquê, mas eu fui nessa discussão até o fim, e eu Uhum, falei assim, então nós vamos até o fim, e não sei o que tu vai pra diretoria, eu vou pra diretoria, tu vai comigo, eu vou chamar minha mãe, meu pai, nós vamos até o fim, sabe? E eu fui até o fim, minha mãe veio, e, foi. sabe? Eu Sim. tomei um sacode em casa depois pra ficar discutindo com o professor, mas eu fui até o fim, sabe? E aí a outra também foi do professor João Willis, lembra dele? Sim.
Um querido. Nossa, cara. Um querido, cara. Nossa, gente boa demais, um amor de pessoa, cara. E a gente tinha uma birra, eu e ele, assim. E aí teve um dia que teve um futebol com os professor. E aí eu fui jogar esse jogo, eu não lembro por quê, mas eu joguei com os professores, assim. E aí eu botei ele no meu time. E aí, tipo assim, lógico, eu tinha 15, 16 anos no auge da forma física, assim, com os velhos. Eu deitei e rolei, sabe? E ele tava no meu time. Nossa senhora. No outro dia, esse cara, meu Deus do céu. Ele parou a turma. Porque o Juliano, porque não sei o quê, porque me levou na frente, assim, porque o Juliano, porque não sei o quê, que bababá, me abraçou, assim. Aí eu falei assim, cara, que loucura. Aí Mas viramos era uma melhores coisa muito amigos. normal. Aí eu falei, cara, a minha vida nesse colégio aqui é uma loucura, eu vou de diabo a Deus em um segundo aqui, cara. E era assim, as outras pessoas que conviviam, tipo, meu Deus, ele é muito louco. Não, não, ele é querido. Tipo assim, é insuportável, mas ele é querido. Era mais ou menos isso. Era assim mesmo, Aí mais ou menos isso. quando a gente entra na 301, né? Acho que fomos as poucas Uhum. pessoas que acabou ficando mais com a maior parte da turma. Eu lembro que as gurias diziam assim, né? "Ai, mas ele é meio estressadinho, né? Não, não, ele é bem estressado. Um dia ele vai bater na mesa, ele vai arrancar, assim, ó, vocês não sabem o que vocês vão me esperar. Mas depois a turma te acolheu, né? Já acolheu, a gente O foi muito boa. Douglas, nem lembro mais o nome do resto da turma, mas enfim, foi uma. A gente foi muito parceiro naquele último ano ali, porque a gente começou a Foi. fazer festa, a gente começou a É, dar risada, a gente começou a gente ria um do outro ali e tal, e a gente ficou muito brother depois. Ixi, muito parceiro. bom, Ju, é isso. Nossa, muito obrigada. Só pra Obrigado, falar que tu. as pessoas aqui no Brasil é de noite, quando a gente tá fazendo essa videochamada. Aí na Austrália, que horas são? Da manhã. 7h30 da manhã, agora. Então, bem tranquilinho, a gente tá aqui Bem de quase boa, bem de boa bem conversando. tranquilo. Mas, Ju, muito obrigada mesmo por ter aceitado participar do podcast. Capaz, eu que te agradeço. Aproveita que você tá aí ainda e confere os episódios anteriores. Tem a entrevista com a Renata de Medeiros, a jornalista esportiva, que era muito minha amiga na época. A gente trouxe aí lembranças bem peculiares. E também você pode conferir o porquê que essa temporada tá acontecendo no episódio número 1. E não esquece, ativa as notificações, porque daqui a 15 dias a gente tem um entrevistado novo, uma nova história pra gente recordar. É daqui a 15 dias. Tchauzinho!